Oi, crianças, tudo bem? Tá tudo bem por aí? Como vocês estão? Então, dando continuidade na nossa aula, quarta-feira, dia 2 de junho, mais uma vez iniciando com língua portuguesa. Então, aqui nós temos uma historinha, um textinho. Vamos ler primeiro o enunciado da atividade. 1. A história de Chapeuzinho Vermelho está fora de ordem. Numere, coloque números, né? Numere os parágrafos na ordem correta dos acontecimentos. Então eu vou ler a historinha, ela vai estar totalmente sem sentido. Eu vou numerar aqui dentro o que acontece primeiro, o que acontece depois. Então vamos ler do jeito que está aqui, só para vocês entenderem. A vovó de Chapeuzinho Vermelho morava sozinha no meio da floresta. A mãe de Chapeuzinho pediu-lhe para ter muito cuidado pelo caminho. O caçador matou o lobo mau e salvou Chapeuzinho Vermelho e a sua vovozinha. Chapeuzinho Vermelho resolveu levar bolos e doces para sua vovozinha. O lobo mau viu Chapeuzinho na floresta e foi direto para a casa da vovó. O lobo mau queria comer a vovó e Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, dá para entender a história, mas ela tá totalmente fora de ordem, né? Então, após a leitura, qual dessas frases aqui vocês acham que inicia a história? Eu posso começar assim, ó. O lobo mau queria comer a vovó e Chapeuzinho Vermelho? Não, né? Posso começar assim? A vovó de Chapeuzinho Vermelho morava sozinha. Fica meio esquisito. Então, ó, o que fica melhor? A gente pode começar por aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho resolveu levar bolos e doces para a sua vovozinha. Então, aqui, ó, eu vou colocar o número 1, que é a primeira frase. E qual seria a segunda? Vamos ver se combina essa daqui, ó. A vovó de Chapeuzinho Vermelho morava sozinha no meio da floresta. Ficou legal, porque continua o que estava escrito aqui. Então, venho aqui e coloco número 2. 3. A mãe de Chapeuzinho pediu-lhe para ter muito cuidado pelo caminho. Então, essa daqui, terceira frase. O lobo mau viu Chapeuzinho na floresta e foi direto para a casa da vovó. Então, essa seria a quarta. O lobo mau queria comer a vovó e Chapeuzinho Vermelho. Essa é a quinta. Aí o que sobrou? O caçador matou o lobo mau e salvou Chapeuzinho Vermelho e sua vovozinha. Essa é a sexta. Agora, depois que vocês numeraram, faça a leitura em casa, vê se ficou com sentido o texto. Talvez vocês possam mudar uma frase ou outra de lugar e também dá certo. Não tem problema nenhum. 2. O que Chapeuzinho Vermelho resolveu levar para sua avó? Então, o que a Chapeuzinho estava levando para a vovozinha dela? Em qual parágrafo está a informação correta? Então, o que a Chapeuzinho Vermelho foi levar? Está escrito lá no texto, né? E qual parágrafo que é? É no primeiro parágrafo, é no segundo, é no terceiro? Essa eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, que é bem facinha. 3. Joana escreveu a receita do bolo de laranja todo fora de ordem. Vamos ajudar a organizar? Então, ó, toda vez que eu vou começar uma receita, qual que é a primeira coisa? É o título da receita, né? Porque se eu começar assim, ó, modo de fazer, 3 ovos, que receita que é essa? Não sei. Então, qual é o título da receita? Anoto aqui. Aí o que vem logo em seguida? Modo de fazer e os ingredientes, né? Depois dos ingredientes vem o quê? O modo de fazer. O que é que você faz primeiro, o que você faz depois. Então, essa eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça e fazer em casa, tá bom? É bem facinho, não tem muita dificuldade, não. Mas qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Matemática. 5. Complete os quadros com o que se pede e descubra as ideias da multiplicação. Então, aqui, ó,
adição de parcelas iguais. Vamos entender? Então, aqui, ó, na primeira imagem, eu tenho o quê? Uma aranha. Quantidade de aranhas? Uma só. Quantidade de pernas, que é a adição. Vou ter que somar as perninhas dela, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4. 4 desse lado. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E mais 1, 2, 3, 4. Então, no total tem 8 perninhas. Quantidade de pernas. Agora eu vou multiplicar. Uma perninha vezes quanto? Quanto tem no total? 8, né? Então, 1 vezes 8, 8. Na imagem de baixo. Quantas aranhas? 2 aranhas. E a quantidade de perna dessas aranhas? Então, nós sabemos que uma aranha tem 8 e a outra aranha também. Então, 8 pernas mais 8 pernas. Aqui, ó. 8 pernas mais 8 pernas é igual a... Venho aqui e coloco, ó. Quantas aranhas? 2 aranhas. E a quantidade de pernas de cada uma? 8. 2 vezes 8 igual a... E a mesma coisa continua aqui, ó. Quantas aranhas? 3 aranhas. Quantidade de pernas? 8 mais 8 mais 8. Multiplicação, 3 vezes 8. E por aí vai. Qualquer dúvida, pergunta, tá, pessoal? Não precisa ficar com a dúvida em casa, não. Organização retangular. O que é um retângulo mesmo? Ó, essa caixinha de ovo, ó, tem o formato de um retângulo, né? Então, isso aí é uma organização, está organizado, um conjunto está organizado dentro de um retângulo. Então, se chama organização retangular. Então, vamos lá. Número de linhas. Linhas, ó, quantas linhas? Linhas é o que está sempre deitadinho, tá? Ó, então, número de linhas, 2. Número de colunas, colunas é sempre o que está em pé, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. 2 vezes 6, ó, linhas vezes colunas, 2 vezes 6 é igual a 12. Ou então, ao contrário, 6 vezes 2 igual a 12. É a mesma coisa. Aqui nas carteiras, ó, de novo. Número de linhas. Ai, fica difícil aqui filmar e segurar o lápis e acompanhar aqui pela tela do computador. Às vezes fica meio desfocado. Então, ó, número de linhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, lembra sempre que a linha é deitada e a coluna em pé. 6. Vamos contar quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui deu 6 linhas e 5 colunas. O que eu vou fazer aqui, ó? Linha vezes colunas, 6 vezes 5, ou ao contrário, colunas vezes linhas, 5 vezes 6. Os outros dois é a mesma coisa. Qualquer dúvida, só me perguntar. Agora aqui, ó. Combinação de possibilidades. Então, o que é isso? Combinação de possibilidades. É a possibilidade, né? A forma que eu posso combinar uma peça com a outra. Como assim, ó? Aqui vocês vão precisar de lápis de cor ou canetinha, tá? Laranja, pinta essa blusinha de laranja. Aqui do ladinho, ó, nós temos um cropped, um top vermelho. Pinta de vermelho. E aqui nós temos uma saia azul, azul escuro, azul claro, da forma que vocês preferirem. O exercício começa aqui, ó. Tá vendo que essa blusa é igual a essa? Então, eu vou pintar. Essa blusa não é laranja? Então, pinto aqui de laranja com a saia azul. Então, é uma possibilidade dela usar essa roupa, ó. Uma blusinha laranja com a saia azul. Outra possibilidade. O top vermelho, ó. Pinta aqui de vermelhinho com a saia azul. Aqui embaixo, a calça, ó. A calça é verde, já está dizendo, né, ó. Então, a calça verde, mais uma vez, com a blusinha que cor mesmo? A mesma de cima, laranja. Ou então, a calça verde
com o top vermelho. O shortinho, vou pintar de pink, de rosa, tá? A cor que vocês tiverem em casa. Mais uma vez, ó, o shortinho pink com a blusinha laranja. Então, pinta de pink e pinta de laranja. E o shortinho pink com o topinho, com o cropped vermelho, tá? Nessa parte aqui, então, é só isso. Quantas combinações são possíveis? Quantas combinações nós fizemos aqui? É só contar a quantidade de combinações. Qual a sua combinação preferida? De todos esses, o que você mais gostou? Anota lá. O short pink com a blusa laranja. O que vocês mais gostaram? Proporcionalidade. Fábrica de brinquedos Trapazonga. Trapazonga é uma pequena fábrica de brinquedos artesanais com madeira. Então, artesanal é feito em casa, né? Sem utilizar máquinas. Tem de tudo nessa fábrica: carros, trenzinhos, peões, caminhões. Só não tem boneca, porque as crianças preferem bonecas de pano a bonecas de madeira. Realmente, uma boneca de madeira seria meio esquisito, né? Não fica tão bonito, tão delicado. Lucinha é responsável por separar as rodas adequadas a cada tipo de brinquedo fabricado. Para ajudá-la, faça tabelas com a quantidade de rodas que cada brinquedo precisa. Assim, ela não vai errar e poderá fazer seu trabalho com mais rapidez. Então, se nós olharmos aqui na tabelinha, ó, para fazer essa moto, quantas rodas vão? 2 rodas. Então, a primeira já está pronta, ó. Uma moto, 2 rodas. E se for 2 motos? É 2 mais 2, né? 4. E se for 3 motos? Quanto vai dar? 6. E por aí vai. O skate, número de rodas do skate. Então, ó, um skate tem 4 rodas, ó. 1, 2, 3, tem uma escondidinha aqui embaixo, ó, 4. Então, para fazer um skate, vai 4 rodinhas. E 2 skates, seria o quê? 4 mais 4, quanto dá? Né? 4 rodinhas mais 4 rodinhas, 8. E 3 skates. Se ficar muito difícil, desenha o skate aqui pequenininho, tá bom? Desenha 3 skates com as 4 rodinhas e conta tudo. Número de rodas agora do caminhão, ó, o caminhão tem 6, tem 3 rodas desse lado e lá atrás tem mais 3. Então, para fazer um caminhão, 6 rodas. E 2 caminhões, é 6 mais 6, 2 vezes, né? E 3 caminhões, 6 mais 6 mais 6, ou então 6 vezes 3. Número de patinetes, ó. O patinete tem 3 rodas. Então, para fazer um patinete só, 3 rodas. E 2 patinetes, 3 mais 3, ou então 3 vezes 2, que é igual a... para fazer 3 patinetes, 3 rodinhas, mais 3 rodinhas, mais 3 rodinhas. Ou então, 3 rodas vezes 3 patinetes, quanto dá? Então, não sei se vocês perceberam, mas nada mais é do que as tabuadas, né? Então, ó, se a gente voltar aqui, nós podemos observar que tabuada que é, ó. Então, aqui é a tabuada do 2, ó. 2, 4, 6. Tabuada do 4, né? Por isso que a tabuada tem que estar na cabeça. E como eu já disse para vocês, não tem outro jeito de aprender a não ser estudando, né? Não tem jeito. E é uma coisa que a gente usa para o resto da vida. Então, a tabuada do 4. E aqui, ó, a tabuada do 6 e a tabuada do 3. Tá acabando. Exercício 6. Complete o quadro seguindo as setas. Então, ó, 1 vezes 2, quanto dá? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 6. Continua por aqui, ó.
tá bom? Na verdade, não tem uma regra se eu continuo por aqui ou por aqui. É só seguir as flechinhas do quadro. E acabou por hoje, pessoal. Então é isso. Qualquer dúvida é só me chamar e me perguntar, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau.